Os sistemas de treinamento na musculação vêm sendo utilizados há décadas por fisiculturistas e praticantes de musculação com os mais diferentes objetivos. Usualmente eles têm nome em inglês, mas não sempre, como por exemplo Drop Set, Cluster Set, Rest Pause, Pré-exaustão, séries negativas, super série, entre vários outros sistemas. Vocês encontrarão também informação de que eles seriam sistemas de intensificação do treinamento, fazendo menção direta ao componente da carga intensidade, ou seja, eles seriam treinamentos que aumentariam a intensidade comparados à sua não realização. Vamos ver agora que, na verdade, todos esses sistemas não são nada mais do que manipulação de algumas variáveis estruturais do programa de treinamento da musculação e que a grande maioria deles não representa aumento de intensidade do treinamento, não sendo formas de intensificação nos programas de treinamento da musculação. Vamos pegar, por exemplo, o Drop Set. O Drop Set tradicionalmente implica em realizar, por exemplo, 3 ou 4 séries. Vamos colocar aqui 3 séries de 10 repetições com 140 kg no leg press 45, com a pausa de 1 minuto entre as séries e duração da repetição livre. Sem o Drop Set, vamos supor que o praticante realizasse a terceira série de 10 repetições até a falha concêntrica. Com a utilização do Drop Set, esse praticante retiraria peso do equipamento, por exemplo, 30 kg, e sem pausa realizaria mais uma série até a falha muscular concêntrica. Por exemplo, realizasse 7 repetições máximas. Na sequência, retiraria novamente, por exemplo, 20 kg e conseguiria fazer mais 5 repetições máximas, retirando novamente 20 kg, realizando mais 5 repetições máximas, interrompendo então o Drop Set. Como pode ser visto, comparativamente com a sua não realização, houve um aumento do volume de treinamento, acrescentando séries e repetições. Porém, a intensidade até se reduziu. Por quê? Porque o peso foi reduzido ao longo das séries do Drop Set. Antes eram 140 kg, ele fez uma série adicional com 110, uma outra com 90 e uma outra com 70 kg, com a redução da intensidade. Mas o treino ficou mais difícil, porque ficou mais volumoso, e não porque ficou mais intenso. Isso tem que ficar muito claro. E o que mais podemos dizer? Na verdade, você nem precisa do nome Drop Set. Você precisa do nome Drop Set para dialogar com as pessoas que também fazem uso dele. Mas o importante é entender a manipulação das variáveis estruturais e as respostas que você espera com o treinamento. Por exemplo, não dá para você determinar com exatidão qual seria o valor correto da retirada do peso. Se você já escutou falar o correto é tirar 20% de peso, isso não faz sentido. Você pode tirar 20, 25, 30% de peso. Vai depender de como você quer conduzir o Drop Set. Quanto mais peso você tirar, mais repetições serão feitas. Quanto menos peso você tirar, menos repetições serão feitas. Obviamente, será conduzido o treinamento para respostas de desempenho diferentes, por exemplo, força máxima ou resistência de força, assim como respostas neuromecânicas ou metabólicas também diferentes. Isso aponta para a não existência de um valor único correto de retirada no Drop Set. Você terá liberdade de fazer essa retirada de acordo com o seu objetivo. Mas lembre-se, não se trata de intensificação do treinamento. Isso aponta a liberdade que o profissional tem e a flexibilidade que ele tem de fazer essa manipulação de acordo com o seu entendimento, com a sua prescrição, sem precisar ficar preso a qualquer tipo de padronização. Aliás, como nós veremos em todos os sistemas de treinamento, se trata somente de manipulação de variáveis estruturais e definitivamente não dá para pensar um nome para cada manipulação das variáveis como se fosse um sistema novo, supostamente, treinamento, como nós estamos vendo surgir a cada dia nas redes que disseminam informações. Porém, esta não é a única maneira de você pensar uma manipulação
para o que se chamou convencionalmente de drop set. Vou dar um exemplo adicional para vocês aqui. Eu poderia, com esse mesmo treinamento de 3 séries de 10 com 140 kg, 1 minuto de pausa, eu poderia, para cada drop set, incluir uma pequena pausa. Por exemplo, após a terceira série de 10 repetições máximas, eu poderia, ao invés de retirar 30 kg, retirar somente 20 kg. E ao retirar 20 kg, dar uma pausa, por exemplo, de 10 segundos, para que o indivíduo faça a série com 20 kg a menos. Vamos supor que ele conseguiu fazer 7 repetições máximas. Na sequência, eu tiro mais 20 quilos. Ele vai fazer de novo uma série de repetições máximas com mais 15 segundos de pausa. E é o mesmo procedimento para uma terceira série. Ou seja, eu incluo pequenas pausas entre os drop sets, permitindo uma ligeira recuperação do organismo do praticante, com uma direção do treinamento um pouco diferente, mas que não deixa de se configurar um drop set. Só que foi um drop set com uma pequena pausa. E essa manipulação não precisa ter um outro nome em inglês para denominá-la. Você poderá fazer assim, se assim você achar que é interessante para o seu treinamento. Veja bem, em ambas situações, o drop set tradicional ou dessa forma, nós teremos o peso sendo reduzido ao longo das séries. Portanto, a diminuição da intensidade ao longo das séries, mostrando que não há intensificação do treinamento. Ainda nesse mesmo tema, vocês vão encontrar um sistema chamado Burning Sets. No português, série de queimação, isso mesmo. Vocês vão encontrar esse livro de treinamento de força. Esse sistema preconiza o seguinte: ao final, por exemplo, da terceira série do leg press 45, 10 repetições, 140 kg, amplitude completa, ao você não conseguir realizar mais uma amplitude completa, você vai reduzir a amplitude de movimento, de forma que fique a amplitude mais fácil e realize repetições até a falha muscular concêntrica. Quando não conseguir realizar mais nenhuma repetição, você reduz novamente a amplitude de movimento. E nessa hora, realiza mais repetições até a falha muscular concêntrica. E isso é chamado de burning sets. De novo, não fez aumento de intensidade. Na verdade, teve uma redução da amplitude de movimento. Olha, o nome drop set cabe aí também. Por quê? Se no drop set tradicional houve redução do peso, nesse caso, o que reduziu foi a amplitude de movimento, o que poderia também ser usado o nome de drop set e não somente burning set, mostrando que o que importa não é o nome, o que importa é entender a metodologia aplicada e a manipulação das variáveis. No outro, foi manipulada a variável estrutural peso para gerar o drop set. Nesse está sendo manipulada a variável estrutural amplitude de movimento para gerar o drop set, que acabaram resultando em mais séries e mais repetições, ou seja, em maior volume de treinamento. Então já temos aqui pelo menos 3 formas de você manipular o que se convencionou chamar de drop set, independente do nome que você for adotar. Bom, mais uma maneira podemos pensar que encaixaria nesse nome drop set. Vamos supor que essa série de 3 séries, de 10 repetições, 140 kg, 1 minuto de pausa, os exercícios fossem realizados com a duração da repetição de 6 segundos, sendo 3 segundos concêntrica, 3 segundos excêntrica. E que ao final da 10ª repetição da terceira série, o indivíduo não conseguisse realizar mais nenhuma repetição. Porém, você pediria que ele continuasse realizando mais repetições, agora com a duração da repetição de 4 segundos. 4 segundos será mais fácil do que 6 segundos. Então, ele conseguirá fazer mais repetições, vamos supor, mais 5 repetições máximas com 4 segundos. Ao chegar à falha concêntrica com 4 segundos, você fala para ele assim, olha, agora você vai poder fazer a repetição com 2 segundos de duração cada repetição, que vai permitir que ele faça mais repetições e mais uma série até a falha muscular concêntrica. E por fim, quando ele não conseguir fazer mais, você deixa a duração livre. E vamos supor que ele faça movimentos rápidos, explosivos. Ou seja, realizou mais 3 séries de maneira similar às outras manipulações do drop set,
Porém agora, o que você reduziu não foi o peso, não foi a amplitude de movimento e nem colocou pausas. Você reduziu a duração da repetição, permitindo com que ele faça mais repetições, mais séries e da mesma forma que as outras manipulações, aumentando o volume de treinamento. Ou seja, nenhuma dessas formas representou intensificação do treinamento. Mas em todas, em 3 delas, eu fiz a redução de alguma coisa, tradicionalmente o peso, ou a amplitude de movimento, ou a duração da repetição. Em todas houve um drop de alguma coisa. Em outra, eu mantive o drop, mas eu coloquei uma pequena pausa. Ou seja, como vocês perceberam, são manipulações diferenciadas de alguma variável estrutural do treinamento. Importante, sintam-se livres para prescrever, porém entendam qual a diferença do ponto de vista de desempenho e de respostas, por exemplo, neuromecânicas e metabólicas para cada uma dessas manipulações. O resto fica muito mais fácil a partir daí. E o nome é só o nome. Você não precisa se prender a esse nome. Bom, uma outra forma que nós temos de utilizar o drop set, diferentemente das apresentadas até agora, é que nós faremos o drop set em cada série. Então seria da seguinte maneira. O indivíduo vai realizar o número máximo de repetições na primeira série com 140 kg de peso. E sem pausa, ele fará uma retirada de peso, por exemplo, de 20 kg. Realizará mais uma série até a falha concêntrica, até o número máximo de repetições, e retirará novamente, por exemplo, mais 20 kg, realizando outra série até a falha concêntrica. Só assim, ele dará a pausa de 1 minuto. A segunda série será feita da mesma forma. Ele realizará número máximo de repetições com 140 kg e fará novamente as retiradas, a pausa de 1 minuto e a repetição deste procedimento ao final da terceira série. Então veja bem, diferentemente das outras prescrições do drop set, ele realizará drop set nas 3 séries. Isso vai implicar, obviamente, num nível de fadiga muito maior para o praticante, o que conduzirá a reduções maiores ainda da intensidade, podendo também acontecer uma redução maior do volume de treinamento após cada retirada, conforme a retirada que for feita. Esta é uma outra possibilidade de realizar a drop set, que, de novo, não resultará em intensificação do treinamento, mas sim um aumento maior ainda do volume, uma vez que cada série será acrescida de mais séries com a retirada dos pesos. Obviamente, esse procedimento poderá ser feito também com a diminuição da amplitude de movimento, como foi apresentado antes, ou a diminuição da duração da repetição, também como foi apresentado antes, além de podermos incluir pausas também entre as séries do drop set, porém fazendo isso para cada uma das 3 séries.